Boa noite, nós somos a Sub5 e vamos falar um pouquinho sobre o espermocitograma. Pode passar. Eu vou iniciar nossa apresentação falando sobre a solicitação, quando esse exame é indicado e quais as indicações clínicas. A primeira indicação clínica do espermograma é infertilidade, que é a incapacidade de um casal com vida sexual ativa e sem uso de métodos contraceptivos obter uma gravidez espontânea em um ano. Cerca de 40% dos casos de infertilidade conjugal são decorrentes de fatores masculinos. Na grande maioria dos casos, esses fatores estão relacionados com a qualidade, morfologia e motilidade, ou com a quantidade dos espermatozoides no sêmen ejaculado. O espermograma ele é o exame mais indicado para avaliar o sêmen em uma análise macroscópica e os espermatozoides em uma análise microscópica. A Organização Mundial da Saúde ela estabelece parâmetros mínimos para que o homem seja considerado fértil. O espermograma ele é indicado para todos os homens que queiram investigar sua fertilidade preventivamente, homens que não estejam conseguindo engravidar a sua parceira, homens que se submeteram à vasectomia e precisam avaliar o sucesso do procedimento. A Nara vai falar um pouco mais sobre isso. E vale ressaltar que a principal causa de infertilidade masculina é a varicocele. Outras causas de infertilidade podem ser a obstrução do trato reprodutivo, causando disfunções na ejeção do sêmen, alguma falha testicular em produzir o esperma, por exemplo, a varicocele que eu citei, ou em condições e situações que causam uma forma anormal ou uma motilidade diminuída do esperma, afetando negativamente essa fertilidade, como, por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes e o uso do medicamento finasterida. Obrigada. Então, dentro da análise do espermocitograma, é necessário a gente avaliar as endocrinopatias, o controle de vasectomia e o uso de finasterida. Os médicos especializados em reprodução humana e endocrinologistas também podem pedir o exame. O espermocitograma, como já foi bem dito pela Ana, é o principal exame pedido para analisar a fertilidade masculina. Além disso, é solicitado também quando existe algum sinal ou condição, seja física, imunológica ou genética, que possa alterar o esperma e influenciar na fertilidade. Dentre os fatores endócrinos a serem avaliados estão um desequilíbrio no eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, fazendo com que, por exemplo, alterações do FSH, do LH e da testosterona levem a quadros de infertilidade ou dificuldades na produção de espermatozoides, quali e quantitativamente saudáveis. Dessa forma, casos como SH normal, LH muito aumentado, testosterona baixa ou o FSH muito aumentado, LH normal, testosterona normal, ou ainda FSH, LH e testosterona diminuídos, são exemplos de desequilíbrios nesse eixo hipotálamo, hipófise e gônadas que podem levar a mais diversas suspeitas clínicas, como insuficiência gonadal comparada em espermatócito primário, insuficiência das células de Sertoli, insuficiência hipotalâmica hipofisória e etc. A indicação do exame também serve para homens que submeteram a vasectomia, ajudando a avaliar se a cirurgia foi bem sucedida. Nesse caso, será avaliado se há ou não presença de espermatozoides no exoculado do vasectomizado. Outro diagnóstico que pode ser identificado através do espermocitograma é a ligomospermia, que é uma concentração de espermatozoides por milímetro inferior ao normal. Essa baixa de concentração pode ser causada por varicocele, infecções do sistema ou infecções do sistema reprodutor e DSTs. Pode ainda se manifestar por conta de efeitos colaterais de medicamentos, como o cetoconazol, o metotrexato ou o uso de finasterida. Quando o resultado mostra que os valores de motilidade, progressiva ou não progressiva, são menores que o padrão, o diagnóstico é identificado como astenospermia, que pode ser causada por alcoolismo, doenças autoimunes como HIV ou nível elevado de estresse. O espermocitograma pode identificar ainda até teratospermia. O problema se trata de uma malformação, alterações morfológicas dos espermatozoides. Pode ser causado pelo uso de drogas, inflamações do sistema reprodutor e varicocele, dilatação anormal, que é uma dilatação anormal das veias e dos testículos. Muito obrigada. Bom, falando um pouco agora sobre as orientações à coleta do esperma, em primeiro lugar, o paciente ele tem que estar com uma abstinência de ejaculação, ou seja, sem ter mantido relações sexuais, masturbação, algo do tipo, pelo período de 3 a 7 dias ou indicação do médico.
A forma de coleta do material vai ser somente pelo próprio paciente, através da automasturbação. E o importante ressaltar é que precisa existir uma higiene tanto das mãos quanto do órgão genital do paciente para que haja essa coleta. E também que o material da coleta ele tem que ser devidamente esterilizado para que não ocorra nenhuma alteração no exame. Outra coisa também é que tem que coletar o volume total da ejaculação. Se esse volume total não for coletado, tem que ser avisado na secretaria ou para o médico por conta dos valores do exame. E também não se pode utilizar nenhum produto externo para poder coletar. Então, não pode usar nenhum preservativo, lubrificante, saliva, entre outros. No caso da coleta ser realizada em domicílio, tem que preceder todas as informações acima que seriam coletadas no laboratório em locais especializados. O material ele tem que ser transportado até o laboratório de uma forma segura, então o frasco tem que ser em pé para poder evitar que tenha algum tipo de vazamento ou contaminação do próprio frasco. E também o frasco tem que estar submetido a uma temperatura inferior a 20 graus Celsius e superior a 37 graus Celsius. E também é importante que a entrega no laboratório tem que ser imediata, então com tempo máximo de 20 minutos. Aliás, eu vou falar sobre as informações que o paciente deve preencher nessa ficha quando ele vai no laboratório. Essa ficha ela deve ter o nome, a idade e a data que está sendo realizada esse procedimento. Há quantos dias foi a última ejaculação, se ele possui filhos e se possui quantos, qual é o motivo de exame, pode ser investigação, tratamento para fertilização, pré-nupcial, controle de vasectomia, reversão de vasectomia, se ele tem dor na ejaculação, alteração na cor ou algum outro problema, qual é a profissão, se ele é submetido a radiações, produtos tóxicos, venenos, agropecuários, se ele faz uso de substâncias, tabaco, álcool, anabolizantes ou alguma outra droga, se ele apresentou quadro febril nos últimos 3 meses, se ele possui alguma doença anterior, como cachumba, ejaculação retrógrada, varicocele, câncer ou alguma doença venérea, como gonorreia, sífilis, herpes, sucrícia de galo, se o paciente realizou cirurgias anteriores, se a cirurgia ele fez, se ele faz uso de medicação atualmente e se ele já realizou a coleta de espermograma anteriormente. E, por último, qual é o local de coleta, se é laboratório ou a domicílio, qual foi o horário que ele fez esse procedimento. Então, vou falar um pouco sobre o exame físico. Pode passar. A liquefação, ela acontece imediatamente após a ejaculação no recipiente de coleta. O sêmen, ele é tipicamente uma massa coagulada semissólida. Dentro de alguns minutos à temperatura ambiente, o sêmen ele geralmente começa a se liquefazer, ou seja, se tornar mais fino. É o momento em que uma mistura homogênea de grumos vai poder ser vista no fluido. E à medida que a liquefação continua, o sêmen vai se tornar mais homogêneo e bastante aguado. E nos estágios finais, apenas pequenas áreas de coagulação vão permanecer. A amostra faz geralmente liquefação completa em 15 minutos à temperatura ambiente, embora raramente possa levar até 60 minutos ou mais. Se a liquefação completa não ocorrer dentro desses 60 minutos, a gente deve registrar isso. E amostras de sêmen coletadas em casa ou por preservativo, normalmente elas chegarão liquefeitas no laboratório. As amostras normais do sêmen liquefeito, elas podem conter grânulos tipo gelatina, que são os corpos gelatinosos, e que não se liquefazem, e eles não parecem ter nenhum significado clínico. Mas as amostras que apresentam cadeias de muco, elas podem sofrer interferência na análise do sêmen. A liquefação retardada, ela ocasionalmente acontece nas amostras que podem ou não se liquefazer, dificultando a realização da avaliação do sêmen. Nesses casos, podem ser necessário um tratamento adicional, uma mistura mecânica ou a digestão enzimática. Algumas amostras elas podem ser induzidas à liquefação pela adição de um volume igual de meio fisiológico, por exemplo, a solução salina tamponada com fosfato, seguido de pipetagem repetida. A falta de homogeneidade ela pode ser reduzida pela passagem suave repetida, cerca de 6 a 10 vezes, através de uma agulha de calibre 18 ou um catéter 19 ligado a uma seringa. E a digestão por bromelaína, uma enzima proteolítica de especificidade ampla, ela pode ajudar a promover a liquefação também. Pode passar. Vou falar um pouco da viscosidade do sêmen. Após a liquefação, a viscosidade da amostra ela pode ser estimada aspirando suavemente com a pipetagem descartável de plástico de diâmetro largo, permitindo que o sêmen caia pela gravidade e observando o comprimento de qualquer fio, como na imagem que a gente colocou aí. Uma amostra normal
Deixe a pipetagem em pequenas gotas discretas. Se a viscosidade for normal, a queda formará um fio com mais de 2 centímetros de comprimento. E eu queria deixar a observação que a alta viscosidade ela pode interferir na determinação da motilidade dos espermatozoides, da concentração desses espermatozoides, da detecção dos espermatozoides revestidos com anticorpos e na medição de marcadores bioquímicos. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco da aparência do ejaculado. Uma amostra normal do sêmen liquefeito, ela tem uma aparência homogênea, cinza e opalescente. Pode parecer menos opaco se a concentração do espermatozoide for muito baixa e a cor também pode ser diferente. Isso é, ou seja, se ela for marrom avermelhada, pode ser que exista hemácias nesse sêmen, que é hematospermia. Ou então amarela em um homem com icterícia ou que toma certas vitaminas ou faz uso de drogas. Bem, eu vou falar um pouco sobre o volume do sêmen e calcular o volume do sêmen é de fundamental importância porque permite calcular o número de espermatozoides e de células não espermáticas no ejaculado. As glândulas que mais contribuem com o volume do sêmen é a glândula prostática, com 30%, e a glândula seminal, com 60%. Outros elementos, como as glândulas de Cooper e os elementos figurados, que são os espermatozoides, contribuem somando os 10%. Pode passar, Sofia. Para fazer a coleta, como os meninos já disseram, precisa se pesar antes o coletor e assim entregar para a pessoa que vai fazer a coleta, pois esse peso do coletor ele influencia diretamente no volume do sêmen, uma vez que o volume ele é calculado por meio da densidade do peso, sendo que a densidade do sêmen é de cerca de 1 grama por mililitro. Então, entrega-se o coletor para a pessoa, ele ejacula, um coletor já pré-pesado, depois o paciente ele entrega para o laboratório, subtrai o peso do recipiente e assim calcula o volume do sêmen. Pode passar. Bem, para medir o volume do aspirado, a amostra do recipiente, ela não é recomendado fazer com a pipeta, porque pode-se ocorrer perda do volume entre 0,3 e 0,9 miligramas. Por isso que deve-se fazer esse procedimento padrão, que é a pesagem do recipiente, e depois a subtração dele para se atingir o peso do sêmen e depois calcular o seu volume. E o que significa um volume baixo de sêmen? A principal causa pode ser uma obstrução no ducto ejaculatório ou, se não, alguma má formação, tanto das vesículas seminais. Mas também pode ser algum erro na coleta do sêmen. Isso também pode provocar um baixo volume. Já um alto volume, ele é muito remetente de inflamações de alguma glândula do trato genital masculino. E lembrando que abaixo de 1,5 milímetros de ejaculado é considerado hipospermia. Pode passar, Sofia. pH do sêmen. O pH ele nada mais é do que a soma dos pH de todas as secreções que as glândulas do ejaculado possuem. Depois de você fazer esse balanço, deve ser avaliado esse ejaculado após 30 minutos e não se deve passar muito tempo para se analisar o pH, uma vez que pode ocorrer liberação de CO2 e se influenciar na análise. Pode passar, Sofia. Bem, para calcular o pH, usa-se uma fita de pH, na qual pega-se um pouco da amostra do sêmen e passa nessa fita de pH, que varia de um pH de 6 até 10, e a partir daí essa fita ela vai mudar de cor e vai dar qual que é o pH do sêmen. O valor referente para o pH ainda não é um consenso, mas adotam-se geralmente o valor de 7,2. Pode passar. O exame microscópico inicial. O estudo de motilidade espermática. Ele baseia em observação subjetiva de uma gota de sêmen. Os espermatozoides com motilidade rápida e linear, ele é maior que 22 picômetros por segundo. Os espermatozoides com motilidade lenta, linear ou não linear é menor do que 22 picômetros por segundo. E espermatozoides com motilidade não progressiva é menor do que 5 picômetros por segundo. E espermatozoides imóveis. Um sêmen dentro do normal tem 50% ou mais das categorias A e B e no mínimo 25% de A. Pode-se usar métodos subjetivos para a técnica de exposição múltipla ou CAS, que é um tipo de exame que é totalmente automático. Pode passar. Vitalidade. Avalia a relação entre células vivas e mortas. Se utiliza corância e eusenila de 0,5% em soro fisiológico ou a 1% com nigrosina, a 10% em água destilada, para corar as células mortas. Em um sêmen normal mínimo, 50% dos espermatozoides devem estar vivos. A determinação de concentração dos espermatozoides pode ser utilizado hemocitômetros ou auxílio de uma câmara de Mackler, e os valores normais não devem ser menores do que
20 milhões de espermatozoides por ml. A contagem é realizada com microscópios de fase com aumento de 200 vezes. O espermatozoide normal possui uma cabeça oval com contornos regulares, núcleo e acrosoma reconhecíveis, peça intermediária situada no prolongamento da cabeça, pouco visível, e flagelo propriamente dito. A cabeça oval medindo de 4 a 5 de comprimento e de 2,5 a 3,5 citômetros. O acrosoma com 40 a 70% da área da cabeça, peça intermediária com menos de 1 citômetro de largura. O flagelo situado no segmento de peça intermediária com aproximadamente 4,5 citômetros. O sêmen normal deve conter no mínimo 15% das características descritas para ser considerado normal. Pode passar. Bom, os exames bioquímicos. Pode passar. Eu vou falar então do ácido cítrico. A amostra do ácido cítrico no sêmen passa uma medida confiável na secreção da glândula prostática, pois é produzido exclusivamente por ela. Ela está ligada na capacidade de coagulação e liquefação seminal. Ela é responsável por estabilizar esses processos, além de potencializar a atividade de enzimas com hialuronidase, que é o seu cofator, e seus níveis diminuídos demonstram uma possível associação com a prostatite, ou com danos no epitélio secretor. Então, eu vou falar um pouco sobre o método de Chambon, que nada mais é um método que se baseia no desenvolvimento de uma coloração amarelada originada quando o ácido cítrico reage com a pirimidina e o anidrido acético. E sobre o seu procedimento, você pega o esperma, você centrifuga, pipeta, homogeniza bem, mantém por mais de 2 minutos no banho de gelo, você transfere para os tubos do banho-maria e incuba por 5 minutos. E a leitura é feita por absorvância pelo filtro azul. E seu valor de referência é 350 a 450 mg por decilitro. E seu significado clínico? Nos casos de prostatites, suas taxas vão estar diminuídas, como nos processos neoplásicos, o que pode estar no impedimento da liquefação secundária, pois age como estabilizador das enzimas proteolíticas do esperma, causando a hipercoagulação espermática. Bom, a frutose é produzida nas vesículas seminais e é dependente dos hormônios andrógenos. E os níveis da frutose, eles têm que ser determinados em todo paciente que tem um volume ejaculatório inferior a 1,5 ml. Inicialmente, tem que ser solicitado um teste qualitativo e, se der negativo ou limítrofe, tem que se proceder a uma análise quantitativa dessa frutose. A determinação é feita pelo método de Howe, que vai se basear na reação de Selivanov, que vai provocar uma transformação da frutose em furfural, que junto com o resorcinol vai produzir uma coloração rosa. Os níveis baixos de frutose geralmente vão indicar deficiência na atividade secretora das vesículas seminais, exceto nos sêmens polizospérmicos. E a ausência de frutose em volume baixo ejaculado associado à incapacidade desse sêmen de se coagular vai sugerir a ausência congênita bilateral dos canais deferentes e das vesículas seminais, ou então a obstrução dos ductos ejaculatórios. Os valores elevados são raros e de significado clínico pouco conhecido. Pode passar. Como deve ser o espermatozoide normal? O gameta masculino normal, ele tem uma cabeça no formato oval e mede de 5 micrômetros de comprimento e entre 3 a 4 de largura. Além disso, ele deve possuir um acrosoma que cobre cerca de 40 a 70% da cabeça do espermatozoide. Pode passar. Os espermatozoides também podem apresentar malformações durante sua geração, que podem ser elas a cabeça grande, a cabeça dupla, cabeça bífida, cauda curta, acrossoma defeituoso ou malformações generalizadas. E essas diferenciações do espermatozoide considerado normal implicam numa maior dificuldade da concepção, ou seja, de gerar uma gravidez na parceira. Eu vou falar algumas considerações importantes, pode passar. Coloquei alguns fatores que podem afetar a fertilidade, que é a idade, calor e doenças febris. Coloquei várias aqui, como a Ana citou algumas. Vou deixar só aí para vocês lerem. Pode passar. Coloquei também um dicionário reprodutivo do espermograma, que não vai dar tempo de falar. E vou falar mais à frente só sobre a azospermia. Pode passar. A azospermia pode ser dividida em excretora ou secretora. A azospermia excretora se caracteriza por processos obstrutivos das vias de drenagem do fluido testicular
e esses processos podem ser congênitos ou adquiridos. Já a zoospermia secretora se caracteriza por processos que causam falência na produção espermática pelos testículos. Essa falência testicular pode ser primária, quando causada por processos intrínsecos, ou secundária, quando decorre de alterações externas aos testículos. Eu coloquei os diagnósticos laboratorial da zoospermia, que tem que fazer pelo menos 3 espermocitogramas seriados com intervalo de 2 semanas. No caso de aspermia, pesquisa por espermatozoides na urina, biópsia testicular e perfil hormonal. Obrigada.